Deixa eu falar de um assunto agora um pouco diferente, gente. Vamos seguindo aqui. A gente fala muito na Folha Democrata aqui também sobre grupos de mídia e falar de uma fofoca que correu aqui de uma pessoa que trabalhou na Folha de São Paulo e que conhece bastante as entranhas do jornal, que é o Lino Bocchini, que é um jornalista de esquerda muito conhecido e que trabalhou também em campanhas políticas. E aí ele falou um bastidor interessantíssimo sobre a Folha de São Paulo, que vive aí a crise justamente com a morte do Otávio Frias Filho, que era o irmão mais intelectualizado entre os herdeiros da família Frias, e a disputa que aparentemente no começo o Luiz Frias, que é o irmão caçula e dono do banco PagSeguro, ganhou da irmã Maria Cristina Frias. Vamos ler essa série de tweets e 2 textos do Brasil Journal, que é um jornal do mercado financeiro, que cobre bem essa questão da crise da família Frias. Vamos ver aqui. O Lino Bocchini escreve o seguinte: fogo no parquinho dos Frias. Está em curso na justiça uma disputa nada amigável pelo espólio de Otávio Frias Filho, falecido em 2018. Seus reflexos vêm afetando o dia a dia dos trabalhadores do Grupo Folha e rendem episódios, digamos, pouco nobres. Segue o fio. A briga envolve a viúva Fernanda Diamante e 2 dos irmãos de Otávio Frias Filho, Luiz e Maria Cristina Frias. O motivo, o mais popular em qualquer família abastada, a partilha de bens e valores. O prédio do grupo, que é esse aqui famoso, lá na Barão de Limeira, o prédio do grupo que fica na Barão de Limeira 425 é conjugado ao prédio vizinho, o 401, que sempre foi utilizado como apoio do principal. O 401 agora está lacrado, com muros e paredes bloqueando as antigas conexões, até que se decida quem fica com o quê do espólio da família Frias. Do outro lado da rua, havia um outro prédio de apoio, no número 458, desocupado às pressas esse ano, também aguarda decisão judicial. A partilha impacta ainda, em mais detalhes poucos usuais, o uso diário dos imóveis, mas não vale revelar tudo para não expor os funcionários. Um extra sem relação com a briga, mas divertido pela cafonice. Sempre foi orgulho para a direção, que no caso é a família Frias, ter um elevador privativo para a redação do jornal. Parava apenas no 4º andar. Com a perda da importância do jornal, o elevador passou a atender todos os andares, inclusive o primeiro. E esse comentário aqui é muito bom. Apesar de ser Frias, a briga está quente aí entre uma família bilionária, herdeira de um banco de especulação. O PagSeguro é uma das empreitadas mais bem-sucedidas no ramo de pagamentos virtuais. Se tornou o principal negócio da família Frias, o que acabou enfraquecendo o jornal Folha de São Paulo e fortalecendo o portal UOL. Vocês veem na cobertura, inclusive, e na quantidade de paus que o UOL está fazendo em cima do próprio governo Lula. A Folha de São Paulo já foi o maior jornal do Brasil, já teve circulação de mais de 1 milhão de exemplares no final de semana. Hoje em dia, ele está na 2ª colocação dos jornais impressos, porque veio a pandemia e as pessoas pararam de comprar jornal na banca, e ele perdeu essa posição de primeiro lugar. Esses dados são do IVC, foram divulgados pelo Poder 360, ele perdeu espaço para o jornal O Globo. Vamos entender essa briga um pouco mais de perto e saber aqui justamente nessas 2 reportagens do Brasil Journal aqui, que cobriu muito bem a questão, e a gente vai entender direitinho o que acontece. Na briga dos Frias, a tensão entre 2 legados. Vamos deixar grande aqui o texto para vocês entenderem direitinho o que está rolando. Vamos acompanhar aqui, que é muito importante. Reportagem de Natália Vire e Mariana Barbosa. No centro da disputa entre os irmãos Frias na Folha de São Paulo, existe uma poça de liquidez chamada UOL. A companhia, cujo principal ativo é o PagSeguro, já tem mais de 4 bilhões em caixa, segundo fontes ouvidas pelo Brasil Journal. O UOL embolsou 1,16 bilhão do IPO, que é a abertura de ações da empresa na adquirência, em janeiro do ano passado. Na verdade, aqui, a matéria de 2019 foi em 2018. Menos de 6 meses depois, levantou mais de 613 milhões de dólares, com outra oferta de ações cujo timing surpreendeu o mercado. As 2 operações trouxeram um caminhão de mais de 5,5 bilhões de reais em caixa para a companhia e apenas uma parte dela foi distribuída entre os acionistas. O UOL é controlado pela Folha Par, a empresa de participações dos Frias, com 64,6% do capital. Luiz Frias tem 2/3 da Folha Par e, como acionista majoritário, dá as cartas na companhia. João Alves de Queiroz
Filho, o Júnior, dono da Hypera, e seus amigos mexicanos são minoritários no UOL, com uma participação conjunta de 25%, e um fundo de private equity da BTG tem outros 6,5%. Enquanto Maria Cristina Frias, destituída do cargo de direção de redação, defende que o UOL distribua dividendos para financiar um aporte da Folha, o irmão mais novo, Luiz Frias, prefere segurar o caixa. Eu acompanho essa briga de perto, gente, por isso que eu estou citando essas reportagens aqui do Brasil Journal de anos atrás, porque eu noticiei, inclusive, a morte do Otávio e a disputa entre os irmãos. E foi feio, assim, a Maria Cristina herdou o jornal, depois ela sofre um golpe da viúva do Otávio Frias em aliança com o próprio Luiz Frias. É uma disputa aí de irmãos, né? O motivo não está claro. Luiz é conhecido por ser uma esfinge. Quem falava muito mal do Luiz Frias é o Roberto Tivita, porque os dois foram sócios no UOL e no BOL, e o Luiz Frias deu uma rasteira no Roberto Tivita para ficar com o portal UOL e criou aí o maior portal da internet brasileira. Hoje ele perde para Globo.com, mas de fato é uma empresa muito grande. Luiz é conhecido por ser uma esfinge. Nem mesmo assessores financeiros que já participaram das operações da Folha Par e do PagSeguro têm muita clareza sobre os seus planos. No mercado, especula-se que o empresário queira fazer uma aquisição no setor bancário. Ao fazer isso via UOL, não via PagSeguro, ele se apropriaria de uma economics maior na operação. A Folha Par tem 66% do UOL, enquanto o UOL tem 52,2% da PagSeguro. A PagSeguro já conseguiu uma licença bancária comprando a casca de um pequeno banco, o BBN. Mas suas ambições podem ser maiores e incluir um banco que já tem a carteira própria de clientes. O fato é que a PagSeguro tem 2,8 bilhões de reais em caixa e consegue fazer uma aquisição sozinha, diz um interlocutor com trânsito na companhia. A tensão entre a liquidez abundante do UOL e a escassez crônica da Folha já existe há algum tempo. Maria Cristina e Otávio Frias Filho pediam que Luiz liberasse pelo menos uma parte dos dividendos que a Folha Par teria direito, como forma de injetar liquidez no jornal. O irmão continuava recalcitrante, os repasses eram irregulares. De certa forma, o desentendimento que ameaça a Folha reproduz a tensão entre os dois legados do velho Frias, o empresarial, desenvolvido por Luiz, e o jornalístico, construído por Otávio. Na queda de braço que culminou ontem com a destituição de Maria Cristina, ela continua a pedir mais recursos. Luiz não só negou, como avisou que ia promover cortes. As demissões começaram na Folha de São Paulo, mesmo no departamento comercial, e se estenderam até a redação. Luiz disse numa reunião com editores que não existe dividendo para distribuir, pois já foram feitos investimentos, e não deu detalhes. Reiterou que não planeja vender ou extinguir a Folha, mas insiste na necessidade de cortar custos para atingir um equilíbrio financeiro. Por hora, esse equilíbrio parece inalcançável e o jornal mais influente do país periclita na beira do abismo. É importante dizer que, para calar a redação, o Luiz nomeia o Sérgio Dávila, que é um jornalista experiente dentro da Folha de São Paulo. Eu acompanho até o Instagram dele, ele cobriu a guerra do Iraque, era um cara muito fiel à família Frias e ele ficou com um filho vencedor da briga da Folha de São Paulo. Então a gente está contando para vocês as entranhas do jornal, como o Brasil Journal fala. Hoje não é mais o maior jornal do Brasil, mas é o jornal ainda mais influente no Brasil, é o jornal dos tomadores de decisão. E aí você vê também uma briga de uma certa elite paulista, né? O Otávio Frias Filho, ele era um cara de direita, era um cara liberal, mas ele soube, por exemplo, nas diretas já, chamar uma cota de esquerdistas, de trotskistas, de pessoas progressistas da USP, para promover as diretas já e vender a Folha de São Paulo como um jornal da liberdade de expressão e nos moldes do New York Times. O modelo da Folha de São Paulo sempre foi o New York Times. O Nassif, inclusive, teve brigas com a família Frias nos bastidores porque ele achava que eles não deveriam somente imitar o jornal americano. E aí o Otávio morre, e como o Brasil Journal fala muito bem, essas duas heranças do Otávio Frias pai, a jornalística se perde, porque ela é engolida pelo tino comercial do próprio Luiz Frias. Então é mais ou menos assim que está ocorrendo a briga nas entranhas da Folha de São Paulo. Eu vi essa informação ontem, eu falei, eu vou contar essa história para vocês amanhã,
porque eu acho importante dar essa educação midiática, que é uma educação midiática também que eu vou desenvolver no meu curso aqui, gente, dentro da Folha Democrata. Quem for membro da Folha Democrata agora vai ter acesso a esse curso, em que eu vou explicar os fundamentos do jornalismo, o jornalismo básico, e também explicar um pouco das histórias dos grupos de mídia. Então, se você quer prestigiar o meu trabalho, vira membro do canal, financia o canal por mês. Eu vou ver se eu gravo ainda nesse mês ou no próximo, pelo menos 3, 4 vídeos, para a gente já ir abastecendo esse curso de jornalismo, que eu sei que é um conteúdo que eu acho que vocês querem ver, enfim, nos próximos meses. Fala, Léo Rasta, muito interessante essa história, exatamente, meu querido. Não esqueçam dos superchats, faltam R$22 aqui para a gente fechar a nossa meta. E aí tem mais um texto aqui do Brasil Journal que é bastante interessante. Foi um desdobramento dessa primeira pauta lá de 2019, que é isso aqui. Frias versus Frias. A briga chega na justiça. Reportagem aí da Mariana Barbosa. Uma interpelação judicial feita por Maria Cristina Frias ao irmão Luiz revela detalhes de um desentendimento familiar que colocou a Folha de São Paulo no centro de uma disputa pública. Destituída do cargo de direção de redação da Folha, Maria Cristina foi à justiça para que o irmão abra os livros de registro das ações da empresa do grupo. Quer ter a real noção das reestruturações societárias que Luiz vem promovendo há anos. No documento, Maria Cristina diz não saber sobre sua participação acionária direta e indireta nas empresas do grupo Folha. Ela diz que a nova reorganização societária proposta pelo irmão deixará o jornal abandonado à própria sorte e expondo a risco a sua saúde financeira, impondo novos e ainda mais profundos cortes de custos e de pessoal. Fontes ouvidas pelo Brasil Journal dizem que a reorganização societária a que se refere a interpelação é a separação do jornal do resto do grupo Folha. No novo arranjo, Maria Cristina ficaria com o jornal. Para essas fontes, ela teria condições de comprar a Folha, mas não de mantê-la sem receber os dividendos do UOL. Maria Cristina diz que a interpelação, que a empresa Folha da Manhã, que edita o jornal, não está recebendo os dividendos, apesar de ter feito investimentos anos a fio na sua controlada Folha Par. A Folha da Manhã detém 1/3 da Folha Par, que é a empresa dona do UOL, que por sua vez é a dona do PagSeguro. Os outros 2/3 da Folha Par pertencem a Luiz. Além disso, ela argumenta que o caixa da Folha da Manhã foi esvaziado quando Luiz decidiu aderir à vista e não em parcelas ao Programa Especial de Regularização Tributária, o PERT, em 2017. Finalmente, ela reclama da venda da participação da Folha no jornal Valor Econômico do Grupo Globo e diz que a apuração de recursos da venda foi atabalhoada e dos termos do acordo de licenciamento de conteúdos da Folha para o UOL. Para quem não sabe, o Valor Econômico foi criado depois da Gazeta Mercantil e é considerado o maior jornal econômico do Brasil. Foi uma parceria entre a Folha de São Paulo e o Grupo Globo engoliu o jornal. Aquilo que o Roberto Tivita reclamava do Luiz Frias no UOL, a Globo e o Grupo Globo passaram a ganhar espaço na mídia impressa e na mídia escrita por trapalhadas do Grupo Folha nessa questão da participação de jornais. Na questão dos dividendos do UOL e do PagSeguro, Maria Cristina diz que Luiz impôs um limite absoluto e abusivo de 1% de distribuição de resultados. A prevalecer essa disposição, os dividendos jamais chegarão à Folha da Manhã, afirma no documento. A disputa que joga Frias contra Frias não é nova. Na interpelação, Maria Cristina descreve um histórico de conflito societário desde 2004 e diz que vem sendo tolhida reiteradamente há muito tempo do seu legítimo direito à informação. Luiz destituiu a irmã com apoio da viúva de Otávio, a Fernanda Diamante, que herdou 1/3 das ações do Grupo Folha. Maria Cristina teve o e-mail bloqueado e sua agenda de compromissos violada. Segundo fontes da Folha, naquele dia, ela receberia uma visita de Neca Setúbal, que é herdeira do Itaú, mas Neca nunca apareceu. Sem o conhecimento de Cristina, Neca foi avisada que o encontro fora cancelado. Maria Cristina argumenta que, ao destituí-la do cargo, Luiz estaria violando o acordo dos acionistas firmados com o pai, Otávio Frias de Oliveira, em 2002, que obrigaria os irmãos a uma reunião prévia para deliberar conjuntamente sobre os negócios da família. Em entrevista a Ombudsman da Folha, o novo diretor de redação, Sérgio Dávila, que eu falei dele agora há pouco, diz que a reunião dos acionistas decidiu pela destituição havia sido convocada com 25 dias de antecedência, segundo o acordo dos acionistas. Uma fonte próxima de Maria Cristina diz que ela sabia que havia uma negociação em curso, mas não houve convocação formal
da Assembleia. O escritório Chiarotino e Nicoletti representa Maria Cristina. E aí o Brasil Journal fez essa reportagem lá atrás. E aí eu mostrei pelos tweets do Lino Bocchini que a disputa se aprofundou no mais influente jornal paulista. E é importante que a gente cubra criticamente esses eventos.